Página 19, unidade 1, tópico 2. O conceito de região através dos tempos. Introdução. De acordo com Barbosa, em 2011, a história local e regional apresenta inúmeras possibilidades de descrição, de análise, de crítica, de interpretação e, ademais, de revisão historiográfica. Nesse segundo tópico, nós continuaremos tratando da história regional, só que agora com um outro enfoque, ou seja, vamos entender como o conceito de região sofreu mudanças através dos tempos. Origem do termo região. Caro acadêmico, é importante assinalar que região não é um termo novo. A sua designação remonta aos tempos longínquos do Império Romano, quando o termo regione era usado para indicar espaços, independentes ou não, que estavam subordinados ao domínio do Império, ou seja, alguns filósofos interpretam a emergência desse conceito como uma necessidade de um momento histórico em que, pela primeira vez, surge de forma ampla a relação entre a centralização do poder em um local e a extensão dele sobre uma área de grande diversidade social, cultural e espacial. Gomes, 1995. Agora, ainda continuando em Gomes, é interessante notar que também outros conceitos de caráter similar passaram a ser utilizados na mesma época, como os conceitos de espaço, spatium, e de província, provincere. Naquela época, o espaço era visto como um contínuo ou um intervalo, que encontravam-se dispostos os corpos seguindo uma adequada ordem nesse vazio. E a província como áreas atribuídas aos controles daqueles que a haviam submetido à ordem hegemônica romana. Já foi estudado na disciplina de História Antiga que, com o término do Império Romano, ocorreu um processo de centralização regional, que desencadeou um poder descentralizado de territórios autônomos do período feudal. Adequadamente, a Igreja Católica deu ênfase a esse regionalismo político, utilizando a rede dessas unidades regionais como apoio para a afirmação de sua hierarquia administrativa. Essas unidades regionais administrativas, criadas pela Igreja Católica desde o fim da Idade Média, constituíram-se nas primeiras formas de separação territorial presentes no desenho dos mapas. Nesse sentido, a divisão regional é a base para definição e exercício do controle na administração dos estados e também de suas unidades. Ver o mapa na página 20. 3. Conceito de região na Idade Moderna. Quando o Estado moderno surge, em fins da Idade Média, houve uma centralização do poder na Europa. Essa trouxe à tona o problema político regional da manutenção de um poder centralizado, porque o centro, muitas vezes, era demasiado longínquo de suas fronteiras. Quer dizer, a questão é semelhante à que deu origem ao conceito de região na Antiguidade clássica e se refere a essa centralização como que uma tentativa de padronização administrativa, mesmo diante das desigualdades do espaço, da heterogeneidade cultural, econômica e política, sobre o qual esse poder centralizado deveria ser exercido. Nessa época, a palavra região era pouco usual e expressões que dela se aproximavam apresentavam um significado ambíguo e abstrato, além de serem bastante numerosos. Viscardi, 1997. Foi a partir de 1760, no entanto, que os iluministas passaram a desvendar os contornos do que seria o regional, mas a palavra região só seria criada em 1820. Cláudia Maria Ribeiro Viscardi, em 1997, informa que a Revolução Francesa, a visão do espaço regional, variava significativamente no transcorrer dos diferentes períodos da história e que, em geral, as pessoas não tinham uma ideia clara em relação aos contornos regionais. A Revolução originou essas discussões e, ao tentar romper com as iniciativas regionalistas em prol da centralização do Estado, acabou por definir por si própria os contornos dos espaços regionais. O conceito de região na Idade Contemporânea. Com o século XIX, houve outra transformação no papel do Estado e também uma quebra
dos pactos territoriais, levando ao ressurgimento das questões regionais e ao aparecimento de interesses locais. Nesse sentido, na idade contemporânea, o debate sobre a ideia de região embasou as discussões de temas relacionados à política, à cultura, às atividades econômicas, atrelado a questões de soberania e direitos. Dessa forma, o conceito de região, que na Idade Antiga estava subordinado aos regimes romanos, mudou de enfoque, ou seja, do físico, onde o clima, o relevo, a hidrografia e a vegetação estão acima da ação humana, ao enfoque político, social e cultural, onde o destaque do debate sobre a história regional assume um papel determinante. Com todas essas mudanças, os estudos sobre região ultrapassaram as amarras da geografia física, dando à história regional um estilo novo, com ênfase no quê? Nas identidades sociais, onde a ação humana se sobrepôs aos aspectos físicos da geografia. Isso nos auxilia a entender que a região está historicamente inserida no todo, isto é, o que se observa em um nível regional pode pertencer a uma tendência mais ampla, nacional ou mundial, ou constituir uma tendência do próprio contexto interno. Desse modo, a história regional é um todo que possui determinação, que contém a presença do particular e do universal, e que veremos mais adiante com maior ênfase. Observe que, com essa panorâmica sobre o conceito de região através dos tempos, não é possível elaborar conclusões fechadas, até porque, na área das ciências humanas, os conceitos são relativos e praticamente inesgotáveis. O que queremos evidenciar é que a conceituação e compreensão do que seja região, o que faremos no próximo tópico, só é possível a partir desse histórico.